Oi, tudo bem? Boa tarde. Tô amando essa questão dos vídeos, gente. É muito legal porque quando eu pego um tema, tô vendo aqui do grupo, que eu possa passar a minha experiência, eu acho legal a gente trocar essas experiências, né? Veja bem, meu filho tem 14 anos, tá no nono ano, né? Quando a epilepsia começou na vidinha dele, ele tava com 7 anos, ele estava no primeiro ano, né? Então, eu já tenho uma experiência de vida que dá pra gente trocar uma experiência, né? Eu tô vendo um post de uma mãe falando que foi fazer a matrícula e que os olhares das pessoas em relação a quando fala na matrícula, ah, meu filho tem epilepsia. Aí as pessoas respondem assim, puxa vida, mas e agora, né? Vou precisar de quantas aulas para entender sobre epilepsia e tal. Na verdade, é bem complicado mesmo, assim. Para a gente poder entender o que o outro está pensando, a gente sempre precisa se colocar no lugar desse outro, né? Se você fosse a coordenadora pedagógica, se você fosse a professora dessa criança, se você fosse a mãe de um amiguinho que vai receber o seu filho na casa dele, no aniversário, como é que você ficaria sabendo que você tem uma criança que a qualquer momento pode perder a consciência? Então sempre se coloque no lugar do outro para entender se aquilo é preconceito ou se aquilo ali é ignorância no sentido pleno da palavra, é falta de conhecimento. Se a gente for no dicionário e a gente vê o que quer dizer ignorância, é falta de conhecimento. E nós, como os portadores desse conhecimento, porque nós entendemos, nós estudamos, né? Porque somos mães, porque somos pessoas que convivemos com as pessoas com epilepsia, ou a própria pessoa com epilepsia, ela tem que passar essa informação, porque o preconceito mora aqui, gente, é dentro do nosso coração. Quando eu passo a olhar que aquilo que o meu filho tem é comum e qualquer pessoa, a qualquer momento pode ter uma crise convulsiva, eu tenho obrigação de, na hora de efetivar a matrícula, explicar. Olha, veja bem, meu filho tem epilepsia, se vocês quiserem eu posso vir explicar. Todos os anos eu faço isso, eu faço esses encartes, eu levo para a escola, eu me prontifico a explicar para os professores, eu me prontifico a explicar para os coordenadores, os amiguinhos dele quando vem aqui, toda vez que eu chamo, olha, Felipe, dá hora da sua medicação, eles olham e chamam, vai tomar seu remédio logo, sabe? Assim, é uma coisa comum, como se a criança tivesse diabetes. Você ia mandar para a escola sem orientação? Jamais você vai mandar, olha, tem restrição a tais e tais alimentos. A criança que tem restrição à proteína do leite, a alergia ao leite, você tem que mandar uma dieta. E isto, ao meu ver, quando eu me ponho no lugar do outro, para mim é tão comum. Quando eu recebo crianças aqui em casa que têm outras questões que não sejam epilepsia, eu procuro seguir o que as mães me passam, as minhas amigas. E para isso, eu tenho que convidar essas crianças, eu tenho que permitir que meu filho vá até a casa dos outros, que meu filho viaje, que meu filho tenha amigos. Eu como mãe. Então, quando eu mudo o meu olhar, quando eu penso como o outro está pensando, e para que ele possa ter este esclarecimento, vocês vão perceber que tudo muda, que o preconceito está dentro de mim. Quando eu passo a falar, aquilo fica mais comum, inclusive para mim. Falar para os meus pais, que são a voz da criança, falar para os professores, levar uma equipe, colocar o neuro em contato com a escola, colocar a psicóloga em contato com a escola. Então, é extremamente importante que a gente mate o preconceito dentro do nosso coração. Que a gente não deixe os nossos filhos crescerem com este olhar de desconhecimento. Desde pequenininho, expliquem o que ele tem. Expliquem que é diferente sim, como uma criança que usa óculos é diferente do que não usa. Como uma criança que não pode comer açúcar. Como uma criança, enfim, existem dá pra gente enumerar quantas questões, quantas síndromes, quantas doenças. Então, não permitam que isto aconteça dentro da casa de vocês.
né? E se seu filho não quiser falar, aí é uma questão a ser trabalhada. A gente já tem a epilepsia para lutar. Não vamos lutar com depressão, com síndrome do pânico, com medo. Não, a gente tem que matar esse preconceito dentro de casa. É fazer com que os nossos filhos entendam e aceitem o que é que eles têm, né? Então, assim, eu, com essa experiência que eu tenho, eu percebo que quanto mais eu passei a falar, quanto mais eu passei a divulgar, as pessoas começaram a encarar como uma coisa normal, porque saíram da sombra, passaram a entender que aquilo pode acontecer com ela, com a mãe dela, com o vizinho dela, né? Com os filhos dela, tá bom? Então, assim, é muito gratificante, mas acho que umas 6 mães já me perguntaram em box como fazer na matrícula. Ah, eu deixo para falar. Não, se a escola tá aberta, vai falar agora, né? Eu tenho direito a um professor especial. No caso de escolas públicas, as crianças têm, com atestado, direito a um tutor. Você vai esperar começar as aulas para pedir esse tutor? Se o ano passado já não deu certo? Não, a escola está aberta, vai lá agora. Lute pelos seus direitos, né? A escola pública pode, a escola particular não. A mãe que tem que pôr um tutor e pagar, a família. Então, se vocês pretendem colocar, comece a agilizar agora. As escolas já estão abertas, não espere começar as aulas. Combinado? Um beijo enorme. Aproveitem o resto das férias com as crianças. E vamos começar o ano sem preconceito, aqui dentro.